Olá, alunos, tudo bem com vocês? Que bom novamente estarmos juntos. Eu sou a professora Renata, de Língua Portuguesa, e mais uma vez aqui encontrando com vocês para falar do nosso idioma, do nosso itinerário formativo, nosso itinerário curricular. E dentro da temática de gêneros textuais, nós não podíamos deixar de falar desse que é muito apreciado por bons leitores, que é a crônica. Então, que gênero é esse? O que a crônica traz de interessante? Como ela é constituída? Quais são suas características? De onde veio? Onde surgiu? Então, vamos comigo? Acompanhe aqui. Como subdivisão, né, da concepção moderna dos gêneros literários que a gente já conhece, o gênero lírico, épico, dramático, né? A crônica, ela é uma narrativa curta, é um texto curto, tá? Que tem a fundamental característica de captar o cotidiano sob o olhar de um bom cronista, tá? E ela trata de assuntos variados, temas variados do cotidiano e que, como prioridade, ela é publicada sempre em jornais e revistas, que tem assim uma acessibilidade bem popular. Por isso que ela se tornou tão assim aprazível, ou seja, gera tanto prazer ao leitor porque é uma leitura rápida, de fácil acesso, porque vem publicado em uma parte específica dos jornais e de revistas, e que provoca sempre, na maioria das vezes, uma reflexão, um riso fácil ou um bom entretenimento, tá? Essa palavra, crônica, ela vem do latim, tá? Que significa relato de fatos ou histórias de acordo com a ordem que se sucedem no tempo, que acontece no tempo, tá? Então, a palavra crônica é relativo ao tempo. No entanto, toda palavra ela se baseia em algo ou em alguma inspiração do idioma de onde ela vem. E nesse caso, a crônica, baseou-se no vocábulo de cronos, que significa tempo, que é o nome emprestado do deus grego Cronos, né, filho de Urano, que significa céu, e Gaia, que significa terra. Uma breve explicação etimológica da palavra para vocês, tá bom? E de onde surgiu esse gênero? Então, a crônica, fato, ela faz parte da literatura, tanto mundial quanto nossa brasileira. E as suas origens, vêm de muito tempo atrás. Ela vem da origem da era cristã, pois as crônicas eram relatos de fatos que falavam de uma sequência cronológica. Lembra da palavra tempo que eu falei há pouco? Então, lá na Idade Média, o gênero já assumiu uma outra concepção. Assumiu um caráter mais histórico, em geral sempre registrando fatos verídicos, às vezes não, ligados à nobreza. No século XVI, com o desenvolvimento e o aprofundamento de um outro gênero chamado ensaio, a prosa breve sobre um determinado tema, sem forma fixa, ganhou um tom mais pessoal, desprovido desse viés literário, tá? Desse formato literário. E alguns estudiosos passaram a considerar a crônica uma extensão ou derivação desse tipo de texto, tá? Ou seja, uma variação do gênero ensaio, tá certo? Tradicionalmente, considera-se a precursora, ou seja, que veio antes da crônica, uma crítica dramática, mas isso aí fica para alguns dos estudiosos e não é uma ideia geral, é só assim uma opinião. Entretanto, como que a crônica ela ganhou assim acesso fácil ao meio leitor, né, para os leitores terem acesso? Com o advento do romantismo, ou seja,
o crescimento do público leitor gerou o desenvolvimento da imprensa, tá? E aí a confecção de jornal tinha que ganhar o quê? Notícias, variedades para atrair o público leitor. Então a crônica nesse momento teve um grande impulso. Atravessou o Atlântico e chegou até nós no Brasil, onde adquiriu feições mais leves, mais simples, que o modelo lá da Europa, o modelo francês. E passou a significar um gênero literário muito específico, estritamente ligado ao jornalismo. Daí a informação de que ela sempre vai aparecer em jornais e revistas em partes de entretenimento e fruição para o bom leitor buscar diversas temáticas para refletir, tá bom? Então as crônicas elas também são chamadas de folhetinescas, tá? Devido a esse hábito de serem publicadas em folhetins. O texto é sempre leve e agradável e tornou-se um sucesso tamanho que gerou, assim, influenciou, melhor dizendo, vários bons escritores aqui no nosso país a se tornarem grandes cronistas. Certinho? Quais são as características desse gênero textual? A crônica ela tem um canal fixo e diferenciado. O jornal, a revista, agora em sites, blogs. E desde o final do século XX, esses sites e blogs também têm sido escolhidos como meios de publicação e divulgação muito bom para esse gênero. Os assuntos são variados, como a gente já disse, e remetem sempre à atualidade, fatos, transitando entre política, esporte, acontecimentos nacionais, às vezes até internacionais, como contextualizações, relacionamentos humanos, vida de celebridades, artes em geral, o próprio fazer literário, entre outras temáticas bem interessantes. Assim, é primordial que você entenda que a crônica literária é um registro circunstancial, episódico, por isso que é um breve texto, tá? É efêmero, ele é rápido, ele vai de 0 a 100 bem rápido numa leitura, provoca isso no leitor. E sempre gerando uma transformação rápida de estética da recepção de um leitor que aprecia esse tipo de gênero. No entanto, nem sempre a crônica é datada, embora lembre tempo, mas é uma marca da crônica, ela fica atemporal quando ela é publicada. Por isso ela pode ser lida depois de vários anos e ainda manter-se com o seu caráter universal. Certinho? Então, quais são as características comuns a outros textos e, sobretudo, aos tipos de crônica que a gente vai ver já já? A vinculação ao cotidiano, pela visão de mundo do cronista, concisão, brevidade, simplicidade, leveza no estilo, emprego de uma linguagem coloquial e intimista, ocasionalmente lírica, irônica, humorística ou crítica. Predominante do foco narrativo em primeira pessoa, ou seja, os verbos vão aparecer em eu ou em nós. A natureza ela é sempre ensaística, reflexiva, provocando isso no leitor. E a maior intenção do bom cronista é aproximar o leitor por meio da sua sensibilidade através das palavras. Certo? Como que elas são classificadas? Ou seja, quais são os tipos de crônica que existem? Atualmente ela se dividiu em alguns tipos. Nós temos então a crônica lírica ou poética, que trabalha os estilos literários ali, o lirismo, com a intenção de emocionar o leitor. Nós temos a crônica de humor, o nome já está dizendo, né? Provoca esse humor, essa maneira irônica de trabalhar a crítica aos costumes. Temos a crônica ensaio, que é quando ela é permeada de sarcasmo, de humor, mas com uma intenção explícita de criticar um contexto cultural, recorrente de algum pensamento da sociedade, alguma ideologia, ou seja, tem um cunho argumentativo, tá bom?
Depois nós temos a crônica descritiva. Nessa há uma exploração de caracteres humanos, animados e também às vezes inanimados, num espaço vivo como a pintura, precisa como uma fotografia, uma dinâmica como um livro, um filme, enfim. A captação ela tem da crônica descritiva, ela tem a função de impressionar e às vezes trabalhar de forma conotativa, ou seja, no sentido figurado, ali o que está sendo passado ao leitor. E a crônica narrativa, que é o que mais aparece nos livros didáticos, nos jornais, né, que está sempre contando algum fato, algum episódio cativante de alguma trama, e sempre há uma intromissão, uma opinião, uma digressão do narrador, certinho? Temos também a crônica narrativo-descritiva, que une essas duas que eu acabei de falar, a crônica reflexiva e a crônica metalinguística. Então, um dos grandes cronistas brasileiros ao qual eu aprecio muito é o Luiz Fernando Veríssimo. E eu trouxe aqui uma bem curtinha para que vocês possam perceber como é o caráter de construção de uma crônica. O título dessa crônica dele se chama Na Palma da Sua Mão e diz assim: e tem uma história do cara que foi consultar uma cartomante para que ela lesse seu destino na palma da sua mão. Queria saber, acima de tudo, como e quando seria sua morte. Queria saber seu futuro para poder evitá-lo, pois tinha um plano para ludibriar a morte. A cartomante sorriu. Ninguém pode mudar seu destino, disse. Eu posso, disse o homem. A cartomante continuou a sorrir, analisando a palma da mão dele com a sua cara. Como você pretende ludibriar a morte? Deixa comigo, só me diga quando e quando, como e quando ela virá. O que está na palma da sua mão não pode ser mudado. Se eu lhe disser que você vai morrer em minutos, você vai morrer em minutos. Ninguém pode negociar com a morte. Sabendo como e quando ela virá, pode. Mas a morte tem 1000 disfarces. Vem de várias formas, das maneiras mais inesperadas. Não pode ser evitada. Só me diga o que você vê na palma da minha mão e deixa o resto comigo. Então a cartomante examinou a palma da mão do homem e parou de sorrir. Disse, você vai morrer em minutos. Onde você viu isso? Perguntou o homem. Aqui, disse a cartomante, cruzando a linha da vida do homem com a sua unha envenenada. E o homem morreu em minutos. A morte tem 1000 disfarces. Então vejam, com esse exemplo, nós poderemos ver que a crônica ela é muito rápida, muito fruitiva, e eu aqui conclamo vocês, já que vocês possam voltar nessa aula e rever as características, os tipos existentes e pesquise no seu livro didático, em bons sites, façam boas consultas e passam a ler crônicas, que é muito interessante. Até a próxima aula.